Olá, professores! Sejam bem-vindos ao componente 3, as narrativas históricas e sua produção material e imaterial. Eu sou a professora Janaína Jardim e olha só, esse componente ele faz parte do aprofundamento curricular Superar Desafios de Humanas. Dentro deste aprofundamento nós temos a unidade curricular No Mundo, Tudo Está Interligado. E olha só onde nós estamos. Estamos aqui no componente 3, que começa no primeiro semestre, segunda série do ensino médio. Então, vocês já estão vendo aí na tela que o nosso percurso ele tem 5 caminhos, né? Ciência, tecnologia e ética, transformações do espaço geográfico e sociedade. Nós estamos aqui, as narrativas históricas e sua produção material e imaterial, cultura e sociedade, oficina de produção textual e oralidade. Então, nós vamos trabalhar hoje assim, vou mostrar para vocês como funciona esse componente. Lembrando que num próximo vídeo eu vou aprofundar um pouco mais as atividades do componente. Eu gostaria que voltasse na tela para que vocês vissem o mapa, né? O nosso mapa é o mapa 1, que é da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 1. O que é o mapa? O mapa, professores, é o nosso material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento. E aí lembrando que no aprofundamento, né, lá no mapa, nós teremos atividades que visam o aprofundamento e a ampliação de todas as aprendizagens da formação geral básica. Então, nós veremos que, por exemplo, né, o tema narrativas históricas, a cultura material e imaterial, os estudantes já viram isto lá na formação geral básica. E agora, neste componente curricular, será aprofundado, porque nós utilizaremos os eixos estruturantes. E esses eixos estruturantes, eles vão propor mais desafios para essa aprendizagem. Eu já mostro isso para vocês. Dá uma olhadinha na tela, vamos pensar assim, né? Quais professores podem ministrar esse componente? Então, a minha formação é história, mas o professor de filosofia e geografia também podem ministrar este componente. Duração, 30 horas, sendo 2 aulas semanais, vai dar um total aí de 20 semanas. E é sempre importante lembrar que as habilidades, elas vão mobilizando os objetos de conhecimento. Vamos falar muito sobre cultura, alteridade, patrimônio histórico e através desses objetos do conhecimento, o estudante ele tem a possibilidade de vislumbrar aí o seu projeto de vida também, né? Através de pensar como funciona uma cultura material e imaterial, a gente vai propor ao estudante investigação científica. O estudante ele começa a agir, a propor soluções dentro da comunidade escolar, pensando as questões regionais. Isso vai tornar o aluno muito mais protagonista também das suas aprendizagens. E aí, queridos, dá uma olhadinha na tela. Olha lá. Eu trouxe para vocês, então, assim, um breve resumo, né, desse componente. Lembrando que estamos no componente as narrativas históricas e sua produção material e imaterial, certo? Neste componente, os estudantes irão trabalhar diferentes narrativas históricas, tendo em vista permanências e rupturas no tempo histórico. Como faremos isso? Utilizando as competências e habilidades da formação geral básica, que é tudo aquilo que eles já aprenderam lá na formação geral básica, que serão aprofundadas neste componente curricular, através dos eixos estruturantes e suas habilidades. Professores, essas informações estão no mapa da unidade curricular. O mapa ele traz uma série de sugestões de atividades que vão ajudá-lo a preparar o seu plano de aula, está bem? E é muito importante que a gente deixe isso bem claro, que são sugestões de atividades, certo? Porque eu tenho certeza que os professores devem ter outras atividades, outras metodologias muito interessantes também para utilizar dentro desse componente. Mas é sempre importante dar uma olhadinha no mapa, lá tem os eixos estruturantes, tem as habilidades, o objetivo do componente e a gente trabalha de uma forma mais alinhada. Dá uma olhadinha na tela, professores, olha lá. Eu trouxe um panorama geral, certo? Do que é esse componente curricular. E nesse panorama geral, eu trouxe aí a competência número 1, que o nosso componente ele já começa na competência número 1. Então, percebam, analisar processos políticos
econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial, em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica. Eu estou apresentando para vocês essa habilidade do eixo estruturante, que é do ensino médio, de 1ª a 3ª série, de Ciências Humanas e Sociais, componente 1, e o 04, ele está se referindo ao eixo estruturante. Então, vocês já percebem que ele já pede o quê? Uma análise de objetos. Então, o aluno, ele já começa a utilizar, assim, no comecinho do curso, ele já começa a utilizar investigação científica. Está um pouquinho mais abaixo, eu coloquei ali os eixos estruturantes que serão utilizados nesse componente. Então, tem lá, investigação científica e processo criativo. Olha só, na investigação científica, o aluno, ele vai mergulhar nesse universo acadêmico, né? O aluno, ele começa a ser um investigador. O aluno, ele vai ser instigado a colher dados de modo crítico. E a partir dessa coleta de dados, a partir desse trabalho científico, o aluno, ele começa a propor soluções. Então, ele faz a investigação e depois ele também propõe soluções para os problemas locais, regionais que ele vai encontrar. O mais interessante deste componente é que ele abre espaço para temas regionais, né? Como nós vamos trabalhar cultura, alteridade, o aluno, o estudante protagonista, né, que está ali trabalhando em torno do seu projeto de vida, ele vai ser um coautor das aprendizagens. E vai ser bem legal porque cada região vai trazer um tema diferente. Professores, é bem importante que o tema seja engajador, que se comunique com a realidade desses estudantes, que se comunique com a realidade local, regional e é claro, o estudante como um protagonista, ele é coautor aí das suas aprendizagens e ele participa e ele precisa inclusive saber, né, qual é o objetivo desse componente, quais são as habilidades que ele está aprendendo. Dá uma olhadinha na tela, professores. Eu trouxe os eixos estruturantes da investigação científica, né? As suas habilidades. Então, vocês já vão perceber que nesse eixo estruturante, investigação científica, as habilidades, elas já vão propor uma ação. Investigar e analisar, levantar e testar hipóteses, selecionar e sistematizar, posicionando-se mediante a argumentação. Então, percebam que neste eixo estruturante, investigação científica, a habilidade, ela já traz esse teor de investigação da realidade, né? O aluno, ele vai começar a investigar os problemas e aplicar. E aí, de que forma que ele vai aplicar? Eu já vou mostrar para vocês o próximo eixo estruturante e suas habilidades, que é processos criativos. Então, olha só, lá no eixo anterior, ele fez essa investigação científica, né? Ele colheu dados, ele levantou informações e no eixo processo criativo, o aluno, ele vai ser, além de um investigador, um propositor pensando soluções. Então, olha só as habilidades deste eixo estruturante. Reconhecer, selecionar e mobilizar, propor e testar soluções éticas, estética, criativa e inovadoras, né, para problemas reais relacionados aos temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política. E aí, professores, a gente percebe que como que os alunos podem fazer a divulgação das suas aprendizagens? Se o nosso aluno, né, se o nosso estudante protagonista, ele já fez a investigação, ele já propôs soluções, a forma de divulgar esse trabalho pode ser através de oficinas, peças teatrais, vamos falar muito sobre cultura. Então, ele pode propor uma peça teatral, ele pode propor uma campanha publicitária, e aí as opções de divulgação da sua aprendizagem, elas são imensas. E tenho certeza que nós vamos compartilhar muito dessas produções. Dá uma olhadinha na tela. Professores, eu trouxe assim, ó, uma breve contextualização das atividades. Lembrando que no próximo vídeo eu vou me aprofundar na atividade número 1, está bem?
Mas olha só, sempre vamos começar com uma sugestão. Apresentar a proposta do componente, habilidade e objetos do conhecimento. Então, o aluno protagonista, ele precisa saber qual é a proposta desse componente, quais as habilidades que ele vai aprender e o objeto do conhecimento. Então, o aluno protagonista, ele é coautor das aprendizagens, ele já começa sabendo qual é o programa que ele vai seguir, né? Qual é o componente, como funciona este componente. O objeto do conhecimento é cultura. Então, nós vamos começar falando de cultura. E aí, eu trouxe aqui um exemplo de atividades. Olha, utilizar perguntas norteadoras. E lá no mapa, professores, existem vários outros exemplos, está bem? Eu trouxe apenas um, lembrando que no próximo vídeo eu vou aprofundar essas questões. Então, você pode começar conversando com o seu aluno o que você compreende por cultura. Assim, os alunos eles vão levantar todo o seu repertório historiográfico, o que eles entendem por cultura, e os professores já começam trabalhando a partir da realidade do seu aluno. E aí tem várias questões, né? Que elementos do cotidiano refletem a sua cultura, de que maneira a sua cultura é representada. Uma sugestão de metodologia ativa é roda de conversa. É lógico que é uma sugestão, é um primeiro momento, está bem? Eu trouxe para os professores apenas as introduções, mas as atividades, elas funcionam assim, ó, tem a introdução, o desenvolvimento e a sistematização, combinado? Dá uma olhadinha na tela, trouxe aqui um quadro, um box muito importante, que é de olho na integração. Professores, é neste momento que nós vamos fazer a interdisciplinaridade, porque dá uma olhadinha lá onde eu grifei. Neste momento, o componente 5 estará trabalhando oficina de produção textual e oralidade. Então, uma forma de ter um produto do trabalho dos alunos, uma sugestão que o mapa traz, é uma produção de um texto de gênero jornalístico, porque o aluno já estará lá no componente 5 trabalhando essa oficina de produção textual. Então, percebam aqui a integração dos componentes. E olha só, no componente 2, eles estarão trabalhando transformações do espaço geográfico e sociedade. Então, percebam que neste box, de olho na integração, nós temos ali a possibilidade, ideias de como integrar os conhecimentos. Existe esse box também que está no mapa, que é para saber mais, que traz aqui uma série de informações, links, livros, que são importantes para desenvolver também essas aprendizagens. Professores, sempre como sugestão, está bem? Aqui eu trouxe uma breve contextualização, né, do que é a atividade 2, lembrando que nós veremos isso muito mais aprofundado nos próximos vídeos. Sugestão sempre apresentar o componente para o aluno, as habilidades, o objeto do conhecimento. Nós já trabalharemos aqui o patrimônio cultural. Na semana 3, nós vamos trabalhar também uma atividade onde vamos trabalhar patrimônios intangíveis, né? Intangíveis. E da mesma maneira, iremos sugerir uma série de indagações para os estudantes. Então, vocês percebem que a gente começa sempre com uma roda de conversa. Uma sugestão para essa semana seria um estudo de campo, visitar um museu. Isso pode ser feito de forma virtual também. Professores, na semana 4, a gente vai estudar sobre patrimônio cultural e material, e a gente pode começar falando da capoeira. Então, pode ser feito, por exemplo, entrevistas com capoeiristas, o aluno ele pode fazer um jornal mural, entre outras atividades. Semana 5. Semana 5, o professor vai mobilizar os estudantes para uma ação criativa. Então, percebam que nós já estamos utilizando o eixo produção criativa, né? Nós já estamos em uma produção criativa e neste momento o aluno ele pode utilizar debates, confecção de panfletos em plataformas digitais ou não. Ele pode utilizar Padlet ou blogs para fazer a apresentação das suas aprendizagens. Alguns pontos de atenção, né? Mobilização de conhecimentos prévios dos estudantes, adequação dos temas ao contexto da realidade local da escola, da comunidade. Os estudantes estarão fazendo pesquisa,
investigando temas relacionados à cultura, colhendo dados e informações, observar sempre, professores, os box, de olho na integração e para saber mais. Professores, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero tê-los ajudado. No próximo vídeo eu vou explicar melhor sobre a atividade número 1. Até lá e tchau, tchau!